E os filmes que eu escolho? É de ação, de um monte de coisa. 15 minutos, o que ela está fazendo? O que os homens acham que ela vai estar fazendo? Ela vai estar dormindo. Aí ela acorda. 15 minutos depois. Ela assistiu 10 minutos de filme. Aí dormiu 15. Aí começa a assistir, dá uma animada, senta. Agora eu vou assistir. Ela assiste 5 minutos, faz 200 perguntas. Por que está acontecendo isso? Por que ele não matou com aquela arma? Por que ele não usou o poder dele? Aí tem que ficar explicando. Não, a arma ele perdeu na cena anterior. Não, o poder gastou. Por que ele não pega o celular e liga? Está sem sinal nessa área onde ele está. Você tem que ficar explicando. Sim ou não? Tem um pessoal fazendo assim, rindo. Tem muito amigo nosso assim também. Sim ou não? Isso tem a ver com a mensagem que nós vamos falar hoje. Tem muito a ver com a mensagem que nós vamos falar hoje. Eu quero falar um pouco sobre o todo da Bíblia, e às vezes isso acontece com muito jovem. Às vezes eu acompanho YouTube, Facebook, alguma rede social, às vezes tem uma treta lá, e tem umas perguntas, ou tem algumas falas, que a gente percebe que parece que é gente que dormiu no filme, não está entendendo nada. E ela faz pergunta como se fosse verdade, como se ela entendesse o que está acontecendo. E ela não está entendendo muitas vezes nada. Semana passada eu falei um pouquinho da ceia, eu expliquei os elementos da ceia, e teve uma introdução que eu dei, eu falei a respeito um pouquinho de Gênesis, só dei uma pincelada. Gênesis, na Bíblia, Gênesis significa princípio, origem. Ele foi escrito com a intenção não de ser um livro científico, mas de fazer uma apresentação de quem Deus é, e Ele como sendo o Criador, aquele que está dando origem a todas as coisas, e apresentando uma ordem até cronológica do que Deus fez. Lembrando que o livro de Gênesis, a princípio, ele foi escrito para todos nós, mas a princípio, o primeiro público que foi alvo do livro de Gênesis foi quem? Foi o povo de Deus, os hebreus, que estavam no Egito. No Egito tinha o Deus Sol, o Deus Lua, o cachorro era Deus, gato era Deus, vários animais eram deuses, divindades. E eles atribuíam como se essas criaturas sempre tivessem existido, como se sempre tivessem sido Deus. Então Moisés, quando escreve o livro de Gênesis, ele está preocupado em mostrar que todas essas coisas foram criadas por Deus e não são Deus. Amém? A Bíblia ela tem vários momentos. Quando Jesus ele vem, ele prega a palavra de Deus, ele está cumprindo tudo aquilo que o Velho Testamento disse que o Messias, o prometido, faria. Mas, quando Jesus sobe aos céus e os apóstolos começam a pregar, muitas pessoas começam a se converter. Os fariseus, os judeus começam a se converter e aceitar a Jesus. E eles queriam fazer uma fusão da cultura que eles tinham com a nova cultura. Grava isso. Eles queriam fazer uma fusão, grudar, pegar a velha cultura que eles tinham e juntar com a nova cultura de Cristo. Isso é possível, pastor? Não, não é possível. Mas nós vamos ver essa treta, essa discussão agora em Atos. Abra sua Bíblia comigo em Atos. Atos, capítulo 15. Nessa mensagem de hoje, nós vamos tentar responder e fazer uma explanação sobre várias perguntas que as pessoas fazem. Por que no Velho Testamento era de um jeito? Por que mesmo no Velho Testamento haviam 2, 3 períodos diferentes, mesmo no Velho Testamento? Por que o Novo Testamento é diferente? O que se pratica no Novo e no Velho não, e vice-versa? E nós vamos nessa linha aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, a partir do verso 1. Quem achou, diz amém. Fiquem abertos, eu vou lendo, vou explicando, nós vamos aí até a altura do 30, 32. 32. Diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, 2 pontos, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, vocês não podem ser salvos. Deixa aberto, olha aqui para mim. Pastor, o que é circuncidar? Todo mundo sabe? Não, circuncidar é pegar a pontinha, a pelinha, a ponta do pênis, é isso mesmo. O pastor falou pênis no púlpito. Posso falar torneirinha, se você se sente mais confortável. E corta.
Olha que beleza. E o costume era cortar com uma faca. Só que não era uma faca de ferro, era uma faca de pedra. Os meninos estão até se retorcendo, né? Uma faca de pedra. Pegava ali e cortava. Isso era um sinal de aliança, antigamente, lá no tempo de Moisés, entre Deus e o povo dele. Amém? Cortava ali. Qualquer dia eu posso trazer uma mensagem só falando o que significava esse símbolo. Não vou entrar nisso hoje porque é muito longo. Mas cortava ali. O povo, o judeu que se converteu e aceitou Jesus, estava falando o seguinte: olha, a gente quer Jesus. E eu sei que vocês querem Jesus também. Mas nós já somos circuncidados. Vocês que receberam Jesus não são. Então vocês têm que se circuncidar, senão vocês não podem ser salvos. Então, esses judeus, especificamente, eles estavam querendo falar o que para a igreja? O que para os irmãos? Vocês precisam fazer aquilo que Jesus fala e também fazer aquilo que Moisés fala. A circuncisão, ela era o primeiro passo para você entrar na fé judaica, era o primeiro passo. Para nós, é equivalente ao batismo, aqui tem o batistério aqui atrás. Quando nós nos batizamos, é símbolo que nós estamos, não é assim? É símbolo que quando nós deitamos na água, é um símbolo que estamos morrendo para o mundo e ressuscitamos para Deus. Está lá em Romanos capítulo 6, versículo 4. Fostes, porém, vós sepultados mediante o batismo em Cristo Jesus. Darará, darará. Nós somos sepultados, deitamos na água, morremos. Quando nós levantamos, nós somos uma nova criatura. Não naquele momento exatamente, é símbolo, né? Que somos uma nova criatura. Isso tem que ter acontecido anteriormente, lógico, no nosso coração. Então nós fazemos parte do corpo de Cristo e estamos aqui crescendo, aprendendo e vivendo a palavra de Deus. Amém? O judeu, quando ele ia dar o primeiro passo de fé, o que ele tinha que fazer? Circuncisão. Isso que ele tinha que fazer. A circuncisão era aquilo que habilitava ele a continuar guardando os demais princípios e os demais mandamentos. Quem entendeu aqui que diz amém? Amém? Vamos embora. O 2. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros entre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos presbíteros com respeito a essa questão. Ou seja, não pequena discussão é o quê? Teve uma briga aqui, não pequena discussão, ou seja, eles bateram boca. Então houve uma discussão. Não, isso está certo, isso está errado, isso está certo, isso está errado. Vamos fazer o seguinte, vamos subir a Jerusalém e vamos conversar com todos os apóstolos, não apenas com um ou dois, mas com todos os apóstolos, com todos os presbíteros, com toda a igreja, e nós vamos analisar essa questão. Estão entendendo aqui? Beleza. Vamos lá, o 3. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias de Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. 4. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Dá uma pausa aqui. Esse tudo que fizeram com eles é muito interessante, porque Deus estava derramando o Espírito Santo, pessoas estavam sendo batizadas, pessoas estavam sendo convertidas, pessoas estavam tendo dons espirituais, pessoas estavam sendo curadas, vários sinais estavam acontecendo, ou seja, Deus estava fazendo uma obra poderosa no meio dos gentios. 5. Surgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los, determina-lhes que observem a lei de Moisés. Está vendo que eles não queriam apenas a circuncisão? Eles queriam a circuncisão e que obedecessem toda a lei. A circuncisão era apenas uma forma deles falarem assim: olha, vocês precisam entrar em aliança com aquilo que Moisés deixou, aquilo que os judeus acreditam. Então a circuncisão é apenas um primeiro passo, tanto que aqui fica claro que ele fala: vocês precisam se circuncidar e guardar toda a lei. Repita comigo, toda a lei. Vamos continuar. 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar essa questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vocês sabem que desde há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem.
Detalhe aqui, ó. Tem muita gente nova, deixa eu explicar. Gentil é todo aquele que não é judeu, não é uma pessoa boazinha, tá? Os gentios, parece que é uma pessoa meiga, né? Gentios é todo aquele que não é judeu. Aí tem gente que tá falando assim, ó. Jovem é um barato. Vamos lá. Aonde eu parei? Qual versículo eu estava? 7? Isso. 8. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz é ombro, lombo, costas, dos discípulos, um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. É muito importante você gravar essa informação. Nem nós e nem nossos pais puderam suportar o jugo, o fardo da lei. Porque a lei era um fardo, era uma responsabilidade insuportável. E depois eu vou explicar o porquê ela era insuportável. Vamos continuar. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles que o foram. O parecer de Tiago. Vamos continuar lendo. Esse Tiago aqui, só para dar uma apimentada na discussão, esse Tiago não é o apóstolo Tiago, tá? Tudo indica que esse Tiago aqui que está tomando a palavra, porque ele não é citado como apóstolo, ele, dos 12, ele é o líder de Jerusalém. O líder de Jerusalém, todo mundo acha que é Pedro, não é. Você pode ver que é Tiago que está conduzindo aqui e encerrando o debate. Esse Tiago, tudo indica, é o irmão do Senhor. Vamos lá. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por intermédio deles entre os gentios. Depois que esses terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão, o Pedro, como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para seu nome. Confere com isto a palavra dos profetas, como está escrito. Ou seja, ele está dizendo, tudo isso que eles estão falando está de acordo com aquilo que a própria lei estava sinalizando que aconteceria no futuro. Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Levando-os de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas, conhecida desde os séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocadas e do sangue. Sangue aqui é comer, tá? Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. 22. Então pareceu bem aos apóstolos, aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos entre os gentios e Antioquia, Síria e Cilícia, as saudações. Visto sabermos que alguns que saíram dentre vós, sem nenhuma autorização, vô-los têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegando ao pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, como os nossos amados Barnabé e Paulo. Vamos deixar até aqui e eu vou... Aguenta a mão aí. O que a igreja fez, que você entendeu aí? Ela reuniu uma comitiva, falou, nós vamos pegar Paulo aqui, nós vamos pegar o Barnabé, que já estavam no meio da confusão, nós vamos pegar mais 2 homens, Silas e o Barsabás aqui, o Judas e o Silas, e nós vamos enviá-los para dizer que essas pessoas que estão dizendo que tem que guardar tanto o que Moisés ensina quanto o que Jesus ensina, estão errados. Nós estamos num novo tempo, agora é Jesus.
agora é Jesus. Então eles escrevem uma carta e enviam uma comissão. Vamos continuar lendo. 26. Homens que têm exposto a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, aos quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não nos impor maior encargo, além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como ao sangue. Sacrificado aos ídolos, gente, é você fazer ritual de matar animal, oferecer, ter uma falsa fé, uma falsa crença em outros deuses e comer esse animal, beber desse sangue sacrificado a demônios e falsas crenças. Sufocadas das relações sexuais ilícitas, destas coisas fareis bem se vos guardar. Pastor, o que é relação sexual ilícita? Bom, é mais fácil explicar para você o que é relação sexual lícita. Lícita é aquilo que é permitido. Um homem e uma mulher casados. Tudo que for fora de um homem e uma mulher casados é uma relação sexual ilícita. Ah, pastor, mas um homem e um papagaio, relação sexual ilícita. Ah, 2 mulheres, relação sexual ilícita. 3 homens, relação sexual ilícita. Qualquer relação sexual lícita, um homem, uma mulher, casados. Isso é uma relação sexual lícita. Amém? 30. Aos que foram enviados, desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola, a carta. Quando leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Quem entendeu até aqui diz amém? Então aqui nós percebemos que a igreja, os apóstolos, o Espírito Santo, sinalizou, mostrou claramente que não tem como, não era necessário observar as duas coisas, tá bom? Agora nós vamos ler alguns textos, e isso vai ficar mais claro para você, e depois eu vou falar um pouquinho da lei, tá bom? Deixa eu abrir aqui o outro slide meu, e a gente continua. Abra sua Bíblia comigo, se você quiser. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Todos acharam? Diz assim, o livro de Timóteo está no Novo Testamento, diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Olha aqui para mim. Toda a Bíblia é boa, sim ou não? O texto está dizendo, toda a Bíblia, toda a palavra é boa, e ela é apta para ensinar, para corrigir, para repreender e para a educação. Toda a Bíblia é boa, toda ela é boa. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis. Gênesis, lá o primeiro livro da Bíblia, Gênesis 1, 29. Gênesis 1, 29. Olha aqui para mim. Perguntinha de escola bíblica dominical. O ser humano, quando foi criado, ele era vegetariano? Opção A. Opção B, ele era carnívoro? Opção C, ele era onívoro? Onívoro é que come os dois, vegetal e carne. E aí? O homem era vegetariano. Pastor, por que o homem na criação era vegetariano? Porque a Bíblia diz que não havia morte. E carne é produto de morte. Eu não sei se você sabe, para você comer um bife, uma vaquinha tem que morrer. Ah não, pastor, eu só como peixe. Ah, que lindo. O peixe também tem que morrer para você ter carne. Então, a Bíblia diz que com a desobediência do homem, com a queda do homem, quando o homem sai do jardim do Éden, fora do jardim do Éden havia morte. Havia ali a morte. Então, no começo, no princípio, o homem era vegetariano. Vamos ler o texto fala isso claramente. Gênesis 1, 29. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que se dê semente. Isto vos será mantimento.
Então o que o homem comia? Comia fruta, comia erva, comia sementes, grãos. Então era uma dieta vegetariana, tá bom? E depois que entra o pecado no mundo, acaba havendo morte, é um outro tempo, passam-se muito tempo, muitos séculos. Eu quero que você fique aí em Gênesis ainda, vai um pouquinho, Gênesis capítulo 9, só para você entender. Gênesis capítulo 9, versículo 3, olha que interessante. Gênesis capítulo 9, versículo 3, quem achou diz amém. Olha só, tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Entendeu? Gênesis capítulo 1, Deus fala o quê? Vocês só vão comer planta, fruta, legume e verdura. Gênesis capítulo 9, Deus fala, olha, como vos dei os vegetais, eu permito que vocês comam tudo que se move agora. Sabe o que acontece? Existe uma pessoa que dormiu no meio. Ela dorme no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5, entendeu? Aí ela acorda. Pode comer? Pode comer carne agora? Por que vocês estão comendo carne? Ai, não pode comer carne. Entendeu o que está acontecendo? Dá um surto na pessoa. É muito comum eu ver gente falando assim, mas na Bíblia diz que o homem tem que ter barba assim, 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 e não pode rapar o cabelo careca. E agora tem crente que rapa o cabelo careca. Filho, não faz eu ter um infarto, não faz eu infartar. Lê o negócio todo do começo e vai entendendo. Vai ter um negócio. Aí você vai continuar lendo a história. Aí vem Moisés, depois de muitos séculos. E aí agora ele começa a colocar restrições na lei. Ele fala, olha, agora os animais que vocês vão comer é assim. Aí o cara dormiu 200 anos, ele acorda, não pode mais comer porco? Não pode mais comer porco? Aí ele dorme mais 500 anos, agora pode, me traz um bem. Gente do céu, a gente tem que entender o propósito da lei, amém? A lei, ela tem muitos propósitos, eu quero falar de 3 propósitos básicos da lei para a gente depois continuar. 3 propósitos básicos da lei. O primeiro propósito é mostrar para o homem a impotência dele poder se salvar. Então a lei era um trem dificílimo de se guardar, era impossível de se guardar. É por isso que o apóstolo Pedro e os demais apóstolos estavam falando lá em Atos, capítulo 15, olha, por que vocês estão querendo colocar um julgo sobre os gentios que nem nós e nem nossos pais puderam carregar? Porque a lei não tinha como ser observada, e esse era um dos propósitos dela. Ela é como um espelho, a lei. Ela era tão difícil que era para você tentar, e ela era um espelho que ia mostrando todas as suas imperfeições para você se render e falar assim, realmente eu não tenho conta de me salvar sozinho, eu não dou conta de fazer tudo isso que tem que fazer. A lei, ela veio para mostrar a nossa imperfeição. Ora, o espelho que mostra a nossa imperfeição, é ele que tem problema? Se o espelho mostra que você está gordo, o que você vai fazer? Você vai quebrar o espelho? Não. Se o espelho mostra que você está com o cabelo torto, você vai tacar fogo no espelho? Não. O problema não é do espelho. A lei, ela não é ruim porque ela mostra o nosso defeito, mas ela é um negócio que não tem como observar tudo. Por isso que o apóstolo Pedro falou, olha, nem nós e nem nossos pais suportamos carregar a lei, porque ninguém se justifica e se salva pela lei. Essa é a primeira coisa. A lei, ela veio para mostrar a sua impotência de guardar todos os preceitos espirituais, morais. Tem gente que acha que a fé cristã está falando de uma fé moral. Eu não roubo, eu não mato, mas mente, é linguarudo, é fofoqueiro, cobiça, tem inveja, entende? A solução dos nossos pecados não é uma lei rígida, a solução dos nossos pecados é Jesus Cristo, entendeu? Não adianta colocar uma lei bem difícil, que aí as pessoas, tiver uma lei bem difícil, aí as pessoas vão viver ela. Não, porque a transformação que Jesus propõe é de dentro para fora, a partir do Espírito Santo. Quem está entendendo? Segundo aspecto da lei, por que a lei ela foi feita da forma como foi feita? Segunda importância da lei, você que está aí na internet, segunda importância da lei, ela queria fazer uma ruptura cultural.
romper culturalmente. Quando você vai lendo algumas coisas, parece não fazer sentido, não faz nexo o que você lê na lei. Para nós, quando você lê e entende, faz todo sentido. Porque o que Deus fez? É como se Deus levantasse a cabeça e falasse assim: vamos ver como são todos os povos da face da terra. Ah, esse povo é assim, esse é assado, esse é cozido. Pegou o povo que era dele e falou: vocês vão fazer totalmente diferente. Totalmente diferente. É por isso que tem o jeito como o homem tinha que cortar a barba. Por que o povo de Deus cortava a barba de um jeito diferente? Para ser diferente dos povos da época que cortavam a barba. Por que a roupa deles era diferente? Para se vestir de forma diferente do povo daquela época. Por que eles cortavam o cabelo diferente? Para se diferenciar. Deus estava resetando a cultura deles. Gente, nós somos seres sociais. Presta atenção, você só está usando a camisa que você está usando, a calça que você está usando, o tênis que você está usando, você só está penteando o cabelo da forma como você está penteando, porque você viu em alguém, você achou que poderia ficar bom em você, e você começou a imitar. É por isso que a gente na adolescência não sabe pentear cabelo direito, porque a gente vê o cabelo de um e fala: oh, ficou legal. Aí a gente faz, a gente fica uma droga. Aí a gente faz de novo, até a gente encontrar o jeito que fica bom na gente. Porque isso é construção de identidade. A nossa construção de identidade se dá a partir do meio onde nós estamos inseridos. Eu morei em Belo Horizonte, era muito comum eu passar perto do terminal rodoviário e tinha muita gente que vinha do aeroporto ali. Então, quando vinha alguém da Colômbia, eu sabia, porque estava vestido com roupas típicas. Gente da África. Era muito comum, porque a pessoa ela vem com a cultura de onde ela traz. De onde ela está vindo. Deus estava rompendo com a cultura. Falou: olha, vocês vão ter uma cultura totalmente diferente. Pastor, por que tinha que ter uma cultura totalmente diferente? Porque a nossa cultura está impregnada de princípios e de valores. Você vai ler um dos mandamentos da lei, era o seguinte: não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Tem cabimento um negócio desse? Para mim e para você hoje? Deus, resumindo, ele estava proibindo fazer um estrogonofe aqui praticamente. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Era uma comida típica da época. E por que eles não podiam comer? Parece loucura para mim e para você. Porque cozinhar o cabrito no leite da própria mãe era um ritual de fertilidade. Quando o fazendeiro queria que a sua fazenda prosperasse, tivesse fertilidade, segundo as crenças e os valores dos deuses do Egito, o que ele fazia? Pegava um cabrito, cozinhava no leite da própria mãe e todo mundo comia daquele animal, como se fosse uma simpatia, uma feitiçaria, um ritual religioso. Então Deus está falando para ele: olha, eu não quero que vocês comam o cabrito no leite da própria mãe. Eu sou a prosperidade de vocês, é eu que abençoo vocês, é eu que multiplico vocês. Deus está fazendo uma ruptura aqui. Você vai ver um outro mandamento que para nós não tem nenhum sentido. Você, quando for aliviar o ventre, fazer o número 2, leva uma ferramenta, um tacape, faz um buraquinho, enterra e pavimenta, cobre. Aí Deus fala assim: porque eu sou Deus santo e zeloso, ando no meio de vocês. Aí você pensa: Deus estava com medo de pisar no cocô. É isso? Não. No Egito também tinha um Deus, as moscas eram deuses. Era muito comum, se tivesse fezes parada, a mosca vinha, pousava ali naquele estrume, naquele cocô ali, e você não podia passar sem fazer uma reverência, oferecer uma oração. Era uma forma de desrespeito. Então você tinha que parar ali diante do montinho de fezes, com aquelas mosquinhas ali, e prestar algum tipo de reverência, algum tipo de continência. Então Deus está falando: olha, eu não quero saber mais disso. Pastor, mas não é só simplesmente falar? Gente, elementos culturais são dificílimos de se cortar. Eu vou te dar um exemplo. A minha mãe, ela ensinava, não sei se já aconteceu isso na sua casa, a minha mãe ensinava o seguinte em casa: quando cai um talher no chão, um talher de ferro, você tem que catar o talher e riscar 3 vezes o chão. Alguém faz isso? Alguém já fez isso? A minha mãe, lá, tem gente fazendo assim. Por quê? É uma simpatia na crença lá, que se você faz isso, você está prevenindo de ter briga em casa. Porque quando cai um metal no chão, vai ter briga. Então, se você risca, você faz uma benzida lá e não tem briga. Gente, eu me converti com 15 anos. Olha aqui para mim. Eu me converti com 15 anos. 5, 6 anos depois, 7 anos depois, eu estava com 20, 21 anos, estava para ser pastor já. Um dia caiu um garfo lá em casa no chão, eu catei o garfo e já risquei. Força do hábito. Porque quando caía em casa,
A minha mãe, risca, aí eu tinha que catar da gaveta e riscar. Toda vez que caía, riscava, caía, riscava. Então ficam os negócios na gente. Até hoje eu passo, vejo o chinelo virado, eu chuto chinelo. De vez em quando eu volto lá e desvio, deixo de ponta cabeça de propósito. Eu falo, fica aí, miserável. Porque a gente vai pegando as crenças. A gente vai pegando. Então, a lei, ela tem esse aspecto. Aí tem gente que acha assim, aí quando nós falamos a respeito do Novo Testamento, a gente fala assim, mas os crentes, lá no Velho Testamento, falavam que não podia usar roupa de 2 tecidos. Você está usando jeans e algodão, então não pode também. Ô filho, você dormiu 500 anos, sentou na janelinha e quer vir me ensinar a Bíblia. Ai, difícil pra caramba. Lê do começo, vai lendo tudo, vai vendo a evolução que está tendo. O primeiro aspecto da lei é mostrar a impotência do homem de se salvar por obras da lei. Segundo aspecto da lei é ter um rompimento cultural, é ressignificar totalmente a cultura do homem. Isso é tão real que o povo de Israel, quando sai do Egito e entra em Canaã e começam a morar em casa, edificar casas, você percebe que o costume de fazer o número 2 e enterrar é cortado. Você não vê mais menção nisso. Tanto que Esaú, quando está caçando Davi, ele vai se aliviar o ventre, a Bíblia fala, fazer o número 2, ele está numa caverna. Eles também já não estão, eles não estão mais observando aquilo, porque já havia um tipo de um sanitário primitivo que eliminou-se aquela necessidade de não reverenciar as moscas, adorar a mosca, enfim. Então nós começamos a perceber que a lei, ela tem um único papel assim, nesse aspecto ritualístico, corta o cabelo assim, veste assim, faz assim cozido, é totalmente, única e exclusivamente para diferenciar as pessoas daquela época. Terceiro aspecto de importância da lei, a lei ela faz um movimento de centrípeto. O que é isso, pastor? Todo mundo, acho que a maioria aqui deve ter máquina de lavar em casa. A máquina, quando você bota no centrifugar, o que faz? Ela começa a centrifugar, a hora que termina, como que a roupa está dentro da máquina? Ela está toda grudada para fora, não é? Porque ela centrifugou, ela fez força e jogou tudo para fora. No Velho Testamento é o contrário, é centrípeta, ou seja, a força é para dentro. A intenção da lei era produzir um povo totalmente diferente, a ponto de chamar a atenção para que as pessoas se achegassem e tivessem curiosidade de saber quem era o povo de Israel. E essa missão também foi cumprida, tanto que você vai ver que todos os povos da época começaram a perceber que eles comiam diferente, se vestiam diferente, cultuavam diferente, falavam diferente. Então, nesse aspecto, a lei cumpriu o seu propósito. Então as pessoas elas começaram a ir a Jerusalém, a ir a Israel e saber que em Israel, é por isso que nós lemos sempre no Velho Testamento, para que se saiba que há um Deus em Israel. Gente, Deus só está em Israel? Nós sabemos que Deus está no mundo inteiro, sim ou não? Deus, nós já falamos isso. Mas a intenção era atrair as pessoas, atrair. Diferente do Novo Testamento. No Novo Testamento a missão é atrair. Jesus ele falou o quê? Ide. Tanto que a missão hoje da igreja ela é centrífuga, é para fora, não é mais só atrair, mas é levar. Se nós não entendermos isso, acabou tudo. Então eu e você precisamos entender que existe um momento que o homem foi vegetariano, um momento que o homem passou a ser onívoro, houve um momento que Deus ele começou a dar direção diferente para o povo, como que se alimenta, como se come, como se veste, com o propósito de fazer um povo diferente, um povo santo, um povo separado. Quando eu digo santo aqui, não é perfeito. A palavra santo significa separado, próprio de Deus. Entende? É um povo que tivesse características, peculiaridades próprias, identidade. Quem está entendendo isso aqui? E tudo isso vai avançando. Vamos continuar lendo aqui os versículos que eu separei. Romanos capítulo 10, versículo 4. Abra sua Bíblia aí comigo. Romanos capítulo 10, versículo 4. Quem achou diz amém? Todo mundo achou? Romanos capítulo 10, versículo 4. Gente, Romanos já passou uns 4.000 anos lá já quase, de Gênesis, já passou Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Juízes, tudo lá, tudo. Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo. Diga comigo, o fim da lei
É Cristo. É Cristo. Precisa de muita força para entender isso aqui? Precisa de muita exegese? Mateus, você que é um seminarista formado, a exegese para entender esse versículo é profunda? Autoexplicativo, 10 para o Mateus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A lei, gente, ela cumpriu o seu papel. Ela cumpriu o seu papel. Deus não muda, mas a forma como Deus interage com o homem muda. O meu filho, ele tem 4 anos, vai fazer 5 anos. Eu estou interagindo com ele diferente de acordo com cada fase da vida dele. Teve um tempo que ele não tinha dente, dava leite. Teve um tempo que ele começou a ter dentinho, começou a comer papinha, começou a comer outras coisas. Eu sempre dei comida na boca do meu filho. Agora, já de uns tempos para cá, nós estamos incentivando ele a comer sozinho. Eu ainda levo ele ao banheiro. Mas eu vou incentivar ele a começar a fazer o quê? Ir ao banheiro sozinho. Nós percebemos que Deus, na história do homem, ele, no Velho Testamento, vamos dividir assim, Novo e Velho Testamento. No Velho Testamento, nós percebemos que Deus, ele faz 5 alianças com o homem, no Velho Testamento, 5 alianças. Então Deus, ele age de um jeito no Jardim do Éden, Deus, ele age de um jeito com Noé, Deus, ele age de um jeito com Abraão, ele age de um jeito com Davi. Desculpe, pulei Moisés. Então essas 5 pessoas que eu falei, eles são os intermediários de novas alianças, de ajustes na aliança. Adão, Noé, Abraão, Moisés e Davi. Você vai percebendo que tem pequenos ajustes. Pastor, e agora? Qual é o momento que nós vivemos? Nós vivemos no tempo da graça, o tempo de Jesus. É o 6º período. Eu já falei isso há 1 ou 2 anos atrás, trazendo uma série de estudos sobre Hebreus. Hebreus, ele fala que o sábado é o 7º período. No sábado, na lei, não era o tempo do descanso? Hebreus fala que o 7º período, nós estamos vivendo o 6º. Foram 5 períodos do Velho Testamento. O primeiro período agora do Novo Testamento, que é o de Jesus, da graça. A Bíblia fala que quando vier o 7º é quando Jesus volta, ou quando a gente bate as botas. Enfim, começa-se um 7º período pós-julgamento, e é o período de descanso. O sábado, na lei, não era o dia do descanso, o 7º dia? O 7º período é o sábado espiritual. Hebreus vai dizer isso. Vamos ler, Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Se você crê em Cristo Jesus, é o fim da lei para todo aquele que crê. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Pastor, mas e se a gente quiser ser como os judeus que tretaram lá em Atos capítulo 15? A gente quiser... Não, porque a gente gosta muito da Bíblia, pastor, então a gente quer guardar tanto os ensinamentos de Moisés, quanto os ensinamentos de Jesus. Gente, não tem como, porque um anula o outro. É a mesma coisa você falar assim, eu quero ser solteiro e casado ao mesmo tempo. Tem como? Não tem como. Ou você é solteiro ou você é casado. Se você quiser viver os dois ao mesmo tempo, vai dar problema. Você não vai ser feliz em nenhum aspecto. Vamos lá. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém? Jesus, Ele nos resgatou da maldição da lei. Ai pastor, a lei é maldita? Não, é porque a lei é um espelho, ela mostra a nossa imperfeição. Ah pastor, e agora? Nós somos perfeitos então? Não, a Bíblia diz no Novo Testamento que nós estamos revestidos de Cristo. A Bíblia diz que quando Deus olha para mim e para você, Ele olha a Cristo, Ele se relaciona conosco a partir de Cristo. Ele não está olhando para você, Ele está olhando o sangue do Cordeiro. Ele está olhando Jesus em você. Ele não está olhando os seus acertos, os seus méritos. Ai, porque você jejuou. Ficou 2 dias sem comer chocolate. Oh, meu Deus. Ai, Jesus quase que chora no céu. Não! Deus, quando olha para você, Ele vê Jesus em você. Ele vê o esforço de Jesus, o mérito de Jesus, a graça de Jesus. Tem nada a ver comigo e com você.
Romanos capítulo 6, versículo 14. Eu podia ter lido esse naquela hora que a gente estava no Romanos, né? Mas é bom que vocês vão treinando a abrir Bíblia. Romanos capítulo 6, versículo 14. Eu estou encerrando, eu tenho mais meia hora, mas eu só preciso de mais 5 minutos. Vamos lá, Romanos capítulo 6, versículo 14. Ah, pastor, mas a gente precisa de lei, pastor, porque se a gente não tiver lei espiritual, a gente vai pecar. Bom, isso é meia verdade, não é verdade. Primeiro que no Novo Testamento nós temos a lei de Cristo. Ah, a lei de Cristo é a lei do amor. Ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Sim, mas não é só isso. Vai ler Gálatas capítulo 5, vai ler Romanos capítulo 1, capítulo 2. Está um monte de coisa lá também, entende? Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. O que esse versículo está dizendo? Presta atenção. O pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Ou seja, enquanto estava debaixo da lei, o pecado tinha força sobre nós. O pecado ele não tem mais força sobre nós, não porque existe lei, mas sim porque existe graça. Amém? Porque existe graça. Abra sua Bíblia comigo aí. Ó, versículo de baixo, Romanos capítulo 6, versículo 15. Ah, pastor, mas se não tiver lei, nós vamos pecar. As pessoas já falavam isso há 2000 anos atrás. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Romanos 6, 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. De modo nenhum. Todas aquelas coisas ritualísticas que foram feitas para desraigar o homem da cultura que ele estava inserido, cumpriu o seu papel. O judeu, porque ele comeu diferente, porque ele se vestiu diferente, porque ele cortou o cabelo diferente, porque ele fez tudo diferente, ele teve um distanciamento dos povos daquela época, ele teve todo o seu comportamento ressignificado, e a partir dali Deus ele foi conduzindo o povo dele, ensinando princípios e valores. Gente, o povo daquela época, se você for ler as histórias antigas, eles eram totalmente desumanos. Primeira coisa que você percebe que Deus vai fazendo na Bíblia é humanizar o povo, torná-los humanos de novo. Havia um ritual na época que era uma estátua de ferro, que a estátua ficava tipo assim, como se tivesse de braços cruzados assim, uma estátua de ferro. Eles botavam fogo no pé da estátua, essa estátua ficava incandescente, assim, aquele vermelhão de ferro bem quente. Eles pegavam um bebezinho recém-nascido de 1 semana e colocavam nos braços da estátua fervendo, e o bebezinho entrava em combustão. Era um ritual de fertilidade da época. Um pai, uma mãe que faz isso com um bebezinho, não está bem da cabeça. Deixou de ser humano. Então você percebe que Deus ele primeiro distancia as pessoas, mas isso não é definitivo, não resolve 100% dos problemas, e ele começa a trabalhar com esse povo. Amém? E nós percebemos que a lei cumpriu o seu papel, porque o fim da lei é Cristo. Cristo veio para nos resgatar daquele jugo da lei. Então hoje é muito comum a gente ouvir algumas denominações que elas querem guardar aspectos da lei. Aí tem gente que fala assim, ah pastor, então pode roubar? Pode matar? Não, porque essas coisas já estão previstas no Novo Testamento. Diz que as obras da carne é adultério, feitiçaria, roubo, glutonaria, Gálatas capítulo 5. Aquilo que é para continuar, aquilo que é para ser ratificado, já está previsto no Novo Testamento. Aí nós às vezes vemos algumas denominações querendo guardar sábado, comer alguma coisa, que não pode comer alguma coisa, e é muito complicado, porque você percebe que a pessoa ela quer guardar o Velho Testamento, mas não sabe nem guardar, né? Aí quer guardar o sábado, mas guarda errado, né? Quer fazer uma coisa, mas não faz outra. Aí uma vez uma pessoa perguntou, mas por que você não guarda o sábado? Porque tem que guardar tudo que Moisés fala. Olha, Moisés falou que você não pode ter roupa de 2 tecidos, é um tecido só. Ou guarda tudo que Moisés ensinou, ou não guarda nada. A gente tem que entender que o ser humano ele está numa evolução, ele está num outro momento. E a gente não pode também cair na falácia de falar assim também, ah pastor, então nós estamos nos tempos modernos, então nós podemos fazer o que nós quisermos. Não, nós estamos vivendo no 6º período, já está fechado, encerrado, até a volta de Jesus. Amém?
Então a gente precisa entender. Aí a gente fica vendo pessoas criando usos e costumes, a roupa que pode vestir, o que não pode vestir. Isso não está na Bíblia. Uma vez uma pessoa falou, não, mas mulher tem que usar saia. Eu falei, meu irmão, nem existe a palavra saia na Bíblia, nem calça, era tudo túnica. Como que você vai dizer se a mulher pode ou não pode? Não pode usar roupa sensual, marcando, homem também não, é transparente, vulgar, mas como que você vai ficar criando coisas? Quem que nos habilitou a fazer isso? Então não pode, não pode. Eu tenho amizade com pessoas que guardam o sábado. Ah, mas você devia guardar o sábado. Eu falei, mas nem você guarda. Você cozinha no sábado? Ah, eu cozinho. Não pode cozinhar no sábado. Sábado é sábado. Como que o povo judeu comia no sábado? Eles cozinhavam na sexta à tarde, porque o sábado para o judeu começa quando o sol se põe na sexta-feira. Vamos imaginar, 6 horas. Escureceu, o sol se pôs, começou o sábado. Então o que eles tinham que fazer? Eles cozinhavam na sexta à tarde, deixava tudo em panela. O que podia fazer? Ir lá na panela, pegar e comer. Se sujasse algum utensílio, também não podia lavar. Porque é trabalho. Aí eu pergunto para a pessoa, você cozinha? Ah, eu cozinho. Você lava a louça? Lava a louça. É trabalho, não pode. Você usa internet? Ah, eu uso. O que tem a ver? A Bíblia diz que no sábado não pode nem comprar nem vender. Você está comprando internet no sábado. Está comprando para pagar pré-pago, né? Pós-pago por mês, mas está recebendo. Você tem que ir lá e desligar o Wi-Fi. Tem que ir lá e desligar o relógio. Porque você está comprando energia. Ou você acha que a hidrelétrica funciona no sábado? Sem ninguém. Tem que desligar a água. Não pode. E se tiver um assalto, não pode chamar a polícia. E se tiver um infarto, não pode ligar para o bombeiro, nem para o médico. Você está entendendo como é complicado? Gente, nas penitenciárias, presta atenção, nas penitenciárias, com polícia, com arma, com agente penitenciário, eles fazem rebelião. Imagina não ter ninguém lá no sábado. Você consegue imaginar um negócio desse? Dá para deixar, hoje é sábado. Então é muito complicado quando a gente quer crer em alguma coisa e coloca sobre os outros um fardo de pecado, mas se beneficia do pecado do outro. Errado. Ai, eu não faço isso porque é pecado, então faça você por mim. Complicado. Muito complicado. E não é só isso. Às vezes, por exemplo, Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2, Gálatas e vários textos no Novo Testamento, como eu já li, proíbe as relações sexuais ilícitas. E aí as pessoas falam assim, mas vocês estão falando do Velho Testamento, então também não pode cortar cabelo, então também não pode fazer isso. Não, você está misturando as estações. Houve alguma coisa assim no Velho Testamento também, sobre relações sexuais ilícitas entre 2 homens, 2 mulheres, e no Novo Testamento também foi ratificado, não foi mudado, não foi alterado. O que foi mudado, o que foi alterado, o que não está nos textos. Mas toda a lei, toda aquela ritualística de roupas, usos, costumes, o próprio apóstolo Paulo ele vai falar sobre todas essas coisas que eram apenas figuras, que eram apenas símbolos transitórios, passageiros, que cumpriram a sua finalidade, cumpriram o seu papel. Eu quero continuar lendo aqui, acho que eu tenho só mais um versículo para ler. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus. Hebreus, capítulo 8. Hebreus, capítulo 8, versículo 6. Quem achou diz amém. Olha só. Agora, diga comigo agora. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também o mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Diga comigo, superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar uma segunda. E de fato repreende-os e diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Amém?
Então Deus aqui, a Bíblia está falando claramente, agora, Jesus ele começou uma nova aliança. E se uma segunda aliança, se a primeira aliança tivesse sido sem defeito, não haveria necessidade de uma outra. Pastor, então Deus fez uma aliança com defeito? Deus não. Você vai ver que Deus ele faz uma aliança com Adão, quem que peca? Deus ou Adão? Aliança, gente, é um pacto entre duas pessoas, entre Deus e o homem. Na primeira aliança, entre Deus e Adão, quem pecou? Adão. Na aliança que Deus fez com Noé, quem pecou? Na aliança que Deus fez com Abraão, quem pecou? Sempre o homem, tá? Você que está em dúvida, é sempre o homem. Moisés, entre Deus e Moisés, quem pecou? Moisés. Moisés e o povo daquela época. Davi e o povo daquela época, quem que pecou? Deus ou Davi e o povo daquela época? Davi e o povo daquela época. Você está entendendo por que Jesus desceu e fez a aliança conosco? Por isso que a aliança que Deus fez com Jesus é sem defeito, porque Jesus é sem defeito, porque Ele é perfeito. A aliança que Ele estabelece conosco, ela é perfeita e ela é superior porque Ele fez uma aliança com Ele mesmo. Com Ele mesmo. Amém? Amém?